Fernando Santa Cruz era funcionário na época do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo e um militante do grupo de esquerda Ação Popular, marxista e leninista, que desapareceu em 1974. O relator do caso de Fernando Santa Cruz na Comissão da Verdade do Estado de Pernambuco, Manuel Moraes, fala do andamento das investigações sobre o desaparecimento do militante político. A Comissão da Verdade do Helder Câmara tem feito um trabalho importante de investigação sobre todos os desaparecidos políticos de Pernambuco. Nós temos em torno de 51 casos envolvendo os diversos grupos políticos que existiam no estado de Pernambuco e também nacionalmente. Um dos casos que nós conseguimos maior êxito até agora foi o caso de Anatália, uma jovem que atuava na organização dos trabalhadores do campo e que a versão oficial do estado é que ela tinha praticado suicídio. É muito similar ao que aconteceu aqui no estado de São Paulo com o caso Vladimir Herzog, que ele foi assassinado e a versão oficial é que ele teria se suicidado. Na prática, a Natália também ela foi serviciada a características evidentes de crimes sexuais e o corpo dela, depois do estado, ou seja, da identificação de que ela estaria pendurada num banheiro com cordas de uma alça da própria bolsa, etc. e tal, o corpo dela foi queimado nas suas genitárias. Então, para tentar esconder, naturalmente, os crimes sexuais. No caso do Fernando? No caso de Fernando, nós estamos em parceria com a Comissão da Verdade de São Paulo. Essa é a busca nossa, porque nós acreditamos que é importante retomar as investigações sobre as ossadas de Perus. Porque essas ossadas, dos chamados cemitérios clandestinos, ainda existem várias delas sem identificação. E isso pode representar para toda a busca da verdade a possibilidade de localizarmos os restos mortais de Fernando. Durante a audiência, familiares deram depoimentos sobre o caso, entre eles o irmão Marcelo Santa Cruz, que é vereador em Pernambuco, e sua irmã Rosalina Santa Cruz, professora da PUC. Fernando era uma pessoa muito solidária, era uma pessoa que nos últimos dias, nos últimos anos de sua vida, estava se dedicando justamente à campanha de solidariedade às pessoas perseguidas, entre eles os companheiros de Ação Popular. E com a prisão de Fernando e de Eduardo, se Fernando não tivesse tido um comportamento exemplar, inclusive sacrificando a sua própria vida, teria sido morto e sequestrado e possivelmente desaparecido. A Direção Nacional de Ação Popular Marxista-Leninista, que na época era representado por Jair Ferreira de Sá, conhecido como Dorival, e Doralina Rodrigues, que era companheiro de Dorival. No dia seguinte à prisão de Fernando, eu tinha conhecimento que Fernando teria um encontro com Doralina na Princesa Isabel, no Rio de Janeiro. Fui para esse encontro, Doralina compareceu, foi justamente no momento que eu comuniquei que Fernando tinha sido sequestrado, tinha sido preso, e saímos encaminhando e Doralina passou a tomar as providências a partir daquele momento e hoje está viva e ela deve a Fernando esse gesto, né, de humanidade, porque Fernando sabia se Doralina e Dorival fossem presos, Jair, seriam presos, torturados, possivelmente mortos. Então, essa é uma luta que a gente vem tendo por muitos anos, né? Desde que Fernando desapareceu em 74, eu fui presa em 71, fiquei um ano presa, fui submetida a vários tipos de torturas comuns a todos os presos políticos daquela época, mas nada nos aconteceu tão trágico, né, como o desaparecimento de Fernando, porque é uma morte que não se concretiza. E durante todos esses anos, a gente tem buscado esclarecer as circunstâncias do assassinato de Fernando, do desaparecimento do seu corpo, da ocultação do seu cadáver e da responsabilização daquelas pessoas que foram envolvidas nessa questão. E para nós é terrível pensar que país é esse, dizia eu há pouco, né, onde um delegado como o Cláudio Guerra vem e diz publicamente, depois de quase 40 anos que Fernando está desaparecido, que ele foi incinerado numa usina em Canaíbas e ele próprio levou o cadáver do meu irmão para ser incinerado nessa usina que ele diz é de propriedade
de um senhor que era vice-governador do estado do Rio, e que esse dono da usina trocou o seu forno para incinerar os militantes políticos brasileiros em troca de financiamentos. E este senhor já está contando isso para várias coisas, nos causando um sofrimento imenso, porque até ele mesmo diz, desses aí nem cinzas restaram. Vocês não terão, porque nem cinzas restaram. Restaram sim as ideias de justiça, de liberdade, do qual meu irmão lutou. Agora, ele conta detalhes dessa morte. Já em 1983, uma companheira diz, eu sou uma sobrevivente da Casa da Morte. É uma Casa da Morte que está em Petrópolis. Ela dá o endereço dessa casa. Essa casa nunca foi profundamente investigada. E várias pessoas falam da Casa da Morte. E está hoje a notícia de que Fernando foi retirado da Casa da Morte e incinerado no forno. Isso é pior do que a Alemanha nazista. E passou aqui e não é apurado e não temos a responsabilização. Eu dizia, que país é esse que nós temos hoje que circular em avenidas, em viadutos, com o nome dos ditadores brasileiros que são responsáveis por esse clima. Eu passo por um viaduto chamado Costa Silva. Por que não é retirado imediatamente pela Comissão da Verdade Nacional, que é a Comissão de Estado, o nome desses torturadores de todas as ruas, viadutos e avenidas do nosso país, como foi feito no Chile, como foi feito na Argentina, como foi feito em outros países do mundo, não é? Nós queremos isso, nós queremos justiça, nós queremos verdade, nós queremos resgate da nossa memória, da nossa história. Durante a audiência, aconteceu o lançamento do livro Onde Está Meu Filho?, que trata da luta pela busca do corpo e esclarecimento do assassinato de Fernando Santa Cruz. O deputado Adriano Diogo falou sobre o episódio. Fernando Santa Cruz, na literatura política, nos anais da história brasileira, é um jovem que é considerado desaparecido político. O que é um desaparecido político? É uma pessoa que era militante, que um dia foi preso, sequestrado, e foi morto, mas o seu corpo não foi devolvido para a família. Então, o Estado brasileiro reconhece que ele está morto, mas não diz em que circunstâncias, nem onde ele está enterrado, nem quem o matou. Então, recentemente apareceu um livro de um ex-delegado de polícia, Cláudio Guerra, que era uma das pessoas desses grupos de extermínio, que disse que ele sabe onde Fernando Santa Cruz morreu, lá na Casa da Morte de Petrópolis, e que ele teria transportado o cadáver de Fernando Santa Cruz para a usina Cangaíba, em Campos do Goytacazes, e nessa usina o corpo do Fernando Santa Cruz teria sido incinerado, teria sido cremado nos fornos da usina Cangaíba. Esse senhor Cláudio Guerra quer vir para São Paulo depor aqui na comissão para tratar desse assunto. Então, hoje seria o aniversário de Fernando Santa Cruz. Por isso que nessa data, seus familiares aqui presentes estão lançando esse livro em memória de Fernando Santa Cruz. E a Comissão da Verdade, o propósito é exatamente esse, né, deputado? Procurar sepultá-lo de uma forma cristã, que ele tenha uma sepultura. Que o Estado brasileiro diga se ele foi incinerado, no caso, onde foi a última vez que Fernando Santa Cruz esteve. Mesmo que a gente, na literatura, só sabia que os judeus eram incinerados, né? E o Fernando foi incinerado. Nós não sabíamos que no Brasil tinha fornos incineradores de adversários políticos. E agora foi revelado para o Brasil e para o mundo através de 2 jornalistas que entrevistaram o delegado Cláudio Guerra, que ele disse que na usina Cangaíba, em Campos dos Goytacazes, os adversários políticos eram assassinados e posteriormente incinerados.